Há carros tão duráveis que o único problema é que você se cansará de vê-los na sua garagem antes que o motor decida se aposentar. São heranças obrigatórias. Na atualidade, enquanto a obsolescência programada destrói veículos novos, hoje resgatamos as 15 máquinas que ignoram o passo do tempo. Analisaremos modelos com confiabilidade mecânica, à prova de balas e manutenção econômica. Não perca os últimos 3 postos, porque são os verdadeiros imortais que superam 1 milhão de quilômetros. Comecemos! Número 15. Honda Civic, geração 8ª. O Honda Civic, produzido entre os anos 2006 e 2011, representa um ponto de equilíbrio perfeito entre modernidade e resistência mecânica pura. Este modelo, especificamente em suas versões com o motor de 1.8 litros conhecido internamente como R18, alicerçou uma reputação de indestrutibilidade no mercado global. A razão técnica da sua longevidade reside na simplicidade e robustez do seu trem de força. A diferença dos motores modernos que dependem de turbocompressores pequenos e altamente exigidos, este motor atmosférico utiliza um sistema de distribuição por corrente que elimina a preocupação de quebras catastróficas por falta de troca de correia. A transmissão automática de 5 velocidades é igualmente robusta, projetada com tolerâncias que permitem um funcionamento suave, inclusive depois de décadas de uso intenso. Os pontos fortes mecânicos são evidentes na gestão do calor e na qualidade dos componentes internos do motor, que apresentam um desgaste mínimo após 300 mil quilômetros se forem respeitadas as trocas de óleo. Como pontos fracos menores, alguns proprietários relatam um desgaste prematuro nos suportes do motor ou falhas no sistema de ar-condicionado, mas são reparos simples que não comprometem a integridade do veículo. Os custos de manutenção média são dos mais baixos da sua categoria e a disponibilidade de peças é absoluta, existindo componentes tanto originais quanto de fabricantes externos em qualquer canto do planeta. Existem unidades documentadas que superaram os 600 mil quilômetros mantendo a compressão original do motor, o que confirma que este carro merece estar na nossa lista por ser uma ferramenta de transporte que se nega a morrer. Número 14. Toyota Corolla, geração 9ª. Falar de durabilidade sem mencionar o Toyota Corolla de 9ª geração, fabricado entre os anos 2002 e 2008, seria um erro técnico imperdoável. Este veículo é considerado por muitos mecânicos como o ponto máximo da confiabilidade da Toyota antes que a eletrônica começasse a complicar os sistemas. Equipado majoritariamente com o motor ZZF, é de 1.8 litros. Este propulsor foi projetado para trabalhar sob condições de estresse térmico constante sem deformações. O segredo da sua resistência é uma engenharia que prioriza a baixa fricção e uma lubrificação excepcional. Seu sistema de propulsão é tão duradouro que é comum encontrar unidades que servem como táxis em condições extremas de calor e tráfego pesado, acumulando distâncias que equivalem a dar a volta ao mundo 20 vezes. Embora sua reputação no mercado de usados seja tão alta que os preços se mantêm estáveis, o investimento está justificado pela sua relação custo-benefício a longo prazo. As áreas problemáticas são quase inexistentes, limitando-se em ocasiões a um consumo de óleo nos primeiros modelos da série, problema que foi corrigido rapidamente pela marca. Comparado com seus competidores da época, o Corolla não se destaca pela sua velocidade nem pelo seu luxo, mas sua estrutura de chassi e a qualidade dos seus sensores elétricos o colocam em um nível de confiabilidade que os carros atuais simplesmente não podem alcançar. É um veículo que não busca impressionar na ficha técnica, mas sim no odômetro. Número 13. Volvo 240. O Volvo 240 é o tanque sueco que definiu o que significa um carro durar a vida toda.
Fabricado durante quase 2 décadas, desde 1974 até 1993, este modelo é a antítese da fragilidade. A engenharia por trás da sua confiabilidade se foca em motores de bloco de ferro, conhecidos como os motores Red Block, que são famosos pela sua capacidade de suportar abusos mecânicos que destruiriam qualquer motor moderno. A transmissão manual destes veículos é lendária pela sua crueza e resistência, enquanto as versões automáticas, embora mais lentas, são incrivelmente duradouras. As razões técnicas da sua longevidade incluem um design superdimensionado de todos os seus componentes críticos, desde o sistema de refrigeração até os eixos de transmissão. A manutenção preventiva crítica se reduz basicamente a trocas de fluidos e vigilância dos componentes de borracha que podem se degradar pelo tempo, mas não pela quilometragem. Os custos operacionais a longo prazo são surpreendentes, já que o carro foi projetado para ser reparado com ferramentas básicas, sem necessidade de complexos sistemas de diagnóstico computadorizado. Há casos documentados de unidades que superaram 1 milhão de quilômetros com o motor original, tornando-se o padrão de ouro para os colecionadores de alta durabilidade. Supera qualquer alternativa similar pela sua qualidade de construção e uma segurança passiva que estava décadas adiantada ao seu tempo. Número 12. Mercedes-Benz Classe IW124. O Mercedes-Benz Classe e da geração W124, produzido entre 1984 e 1995, é amplamente reconhecido como o último Mercedes construído sob uma filosofia de custo não objetado. Isso significa que os engenheiros tinham liberdade para utilizar os melhores materiais possíveis, sem as restrições orçamentárias que dominam hoje. Seu posicionamento no mercado foi o de um veículo de luxo superior, mas seu verdadeiro valor reside em seu histórico de confiabilidade comprovado nas frotas de táxis de toda a Europa e África. A tecnologia mecânica é simples, mas executada com perfeição, destacando especialmente os motores diesel de 6 cilindros que são capazes de funcionar durante décadas com uma manutenção mínima. Os pontos fortes específicos do design incluem um sistema de suspensão multibraço que oferece um conforto excepcional sem sacrificar a robustez e uma pintura e tratamento anti-corrosão que mantém a carroceria impecável depois de 30 anos. As considerações de manutenção são importantes, já que as peças originais podem ser caras, mas a durabilidade destas peças é 3 ou 4 vezes superior às de um carro convencional. O valor de revenda segue sendo alto devido a uma demanda constante no mercado de usados por parte de conhecedores que sabem que este carro, bem mantido, pode durar outras 3 décadas facilmente. É o exemplo perfeito de como o luxo e a imortalidade mecânica podem ir de mãos dadas quando a engenharia se coloca à frente dos lucros trimestrais. Número 11. Honda Accord, geração 7ª. O Honda Accord, fabricado entre os anos 2003 e 2007, é uma aula mestra de como construir um sedã médio que possa durar 3 décadas. Enquanto muitos de seus contemporâneos terminaram no desmanche devido a falhas elétricas ou corrosão, o Accord 7ª geração segue sendo uma visão comum nas estradas. O coração de seu sucesso é o motor da série K, especificamente o de 2.4 litros com sistema IVT-EC. Este propulsor é uma joia da engenharia japonesa que combina uma entrega de potência linear com uma durabilidade interna quase absurda. A corrente de distribuição deste motor está projetada para durar toda a vida útil do veículo, eliminando um dos pontos de falha mais comuns nos motores de alta quilometragem. Mas não é apenas o motor o que faz especial este veículo. É a qualidade dos materiais na cabine e a integridade do chassi.
Diferente dos interiores modernos que utilizam plásticos reciclados de baixa densidade que rangem com o tempo, o Accord empregava polímeros e têxteis de alta resistência que suportam o sol e o uso diário sem se degradarem significativamente. As transmissões manuais deste período são suaves e precisas, enquanto as automáticas de 5 velocidades, após superarem alguns problemas iniciais de design nos primeiros anos da série, se converteram em unidades extremamente confiáveis se fosse realizada a troca de fluido a cada 50 mil quilômetros. É um carro que se sente sólido, inclusive depois de ter percorrido a distância equivalente a ir e voltar da Lua. Número 10. Toyota Camry, Chassis V40. O Toyota Camry da série X V40, produzido entre os anos 2006 e 2011, é o padrão pelo qual se mede a confiabilidade de todos os sedãs modernos. Este carro não foi projetado para ganhar corridas nem para se destacar em um concurso de elegância, mas para ligar a cada manhã sem falta durante meio século. A variante mais robusta é a que equipa o motor de 4 cilindros e 2,4 litros, um motor que se destaca por sua simplicidade e por ter um espaço de trabalho no vão do motor que facilita enormemente qualquer tarefa de manutenção. A engenharia da Toyota neste modelo se concentrou na gestão térmica. O sistema de arrefecimento está superdimensionado para que, mesmo em climas de calor extremo ou em congestionamentos de trânsito intermináveis, o motor nunca trabalhe fora de sua faixa ideal de temperatura. As transmissões são de uma natureza conservadora, com relações de marcha longas que mantêm as rotações baixas e reduzem o desgaste dos componentes internos. Os custos de propriedade de um Camry desta época são mínimos, já que é um veículo que raramente requer visitas à oficina, além dos serviços básicos. É por esta razão que é o veículo preferido em mercados onde a infraestrutura de reparo é limitada, demonstrando que sua construção é à prova de erros. Superar os 400 mil quilômetros é simplesmente o padrão esperado para um proprietário de Camry, não uma exceção. Número 9. Ford Crown Victoria. O Ford Crown Victoria é uma relíquia de uma era onde os carros se construíam como caminhões. Produzido sob a plataforma Panther até o ano 2011, este veículo é o último de sua classe. Uma estrutura de carroceria sobre chassi de aço com tração traseira e um motor V8 de 4,6 litros de aspiração natural. Esta configuração é a chave de sua imortalidade. Ao ter o corpo do carro separado do chassi, as tensões da estrada não afetam a integridade estrutural da cabine, e em caso de colisões menores, os reparos são infinitamente mais simples do que em um carro monobloco moderno. O motor modular V8 é famoso por sua capacidade de funcionar durante centenas de milhares de horas em marcha lenta, uma característica necessária para seu uso em patrulhas policiais e serviços de táxi em cidades como Nova York. Os componentes da suspensão são massivos, projetados para subir meios fios e circular por caminhos em mau estado sem sofrer danos. Embora o consumo de combustível seja elevado comparado com os padrões atuais, a ausência total de reparos caros compensa com folga o gasto com gasolina. Não existe no mercado moderno um carro que possa igualar a resistência física do Crown Victoria. É uma ferramenta de trabalho pesada disfarçada de sedã familiar que se nega a ficar obsoleta. Número 8. Lexus LS 400. O Lexus LS 400 é provavelmente o automóvel melhor construído da história. Quando a Toyota decidiu lançar sua marca de luxo no final dos anos 80, designou milhares de engenheiros e gastou mais de $1 bilhão com um único objetivo: superar a Mercedes-Benz em qualidade e durabilidade. O motor, um UZF IV 8 de 4 litros, é uma obra-prima de precisão, projetado com padrões de tolerância que se aproximam da engenharia aeroespacial.
É um motor tão equilibrado que se dizia que se podia colocar uma taça de champanhe sobre o bloco enquanto estava em funcionamento sem que se derramasse uma gota. A durabilidade deste veículo é lendária, com unidades que alcançaram 1 milhão de quilômetros com apenas trocas de óleo, correias e velas. Cada interruptor, cada painel de couro e cada componente do sistema elétrico foi testado para durar décadas sob as condições mais severas. O isolamento acústico não foi superado por muitos carros de luxo atuais, e a suavidade de sua transmissão automática de 4 velocidades é um testemunho de uma época onde a qualidade dos componentes prevalecia sobre o número de marchas. Possuir um ES400 hoje é ter uma cápsula do tempo que funciona com a mesma precisão que no dia em que saiu da concessionária. É a lembrança definitiva de que, quando uma empresa se propõe a criar o melhor produto possível sem poupar gastos, o resultado é uma máquina que desafia a passagem do tempo. Número 7. Mitsubishi Montero, geração 4ª. O Mitsubishi Montero, conhecido em outros mercados como Pajero ou Shogun, é um titã que forjou sua reputação nas dunas do Rally Dakar. A 4ª geração, que se manteve em produção durante quase 15 anos com mudanças mínimas, representa o ponto ideal entre a robustez mecânica e a utilidade diária. Seu chassi monobloco com quadro integrado oferece uma rigidez estrutural superior à de muitos utilitários esportivos puros, permitindo uma direção estável na estrada sem sacrificar a capacidade fora dela. O motor diesel de 3,2 litros de 4 cilindros é uma unidade de força bruta. Seu sistema de injeção Common Rail foi ajustado para tolerar variações na qualidade do combustível, algo vital em expedições transcontinentais. Mas o verdadeiro segredo da Montero é seu sistema de tração Super Select 4WD2. Diferente de outros sistemas eletrônicos modernos que decidem pelo condutor, este mecanismo permite selecionar manualmente entre tração traseira, tração total permanente e bloqueios de diferencial central, tudo mediante uma alavanca física conectada diretamente à caixa de transferência. Esta conexão mecânica reduz drasticamente as possibilidades de falha eletrônica em momentos críticos. É um veículo projetado para durar 500 mil quilômetros nas mãos de um proprietário que valorize a engenharia de ferro sobre as telas sensíveis ao toque. Número 6. Nissan Patrol i61. Enquanto o mundo moderno se movia em direção a suspensões independentes e motores pequenos, o Nissan Patrol série i61 decidiu ficar no topo da pirâmide da resistência. Este modelo é tão eficaz que a Nissan continuou fabricando-o para mercados específicos do Oriente Médio e Austrália, muito depois de ter lançado seu sucessor. A arquitetura deste veículo se baseia em eixos rígidos tanto na parte dianteira quanto na traseira, uma configuração que é praticamente indestrutível frente a impactos e torções extremas. O motor predileto para a longevidade extrema é o 6 cilindros em linha de 4,8 litros. Este propulsor de aspiração natural é famoso por sua capacidade de dissipar o calor e por ter componentes internos tão robustos que muitos preparadores os utilizam como base para alcançar potências astronômicas sem quebrar o bloco. Em seu estado original, é um motor eterno. A transmissão manual de 5 velocidades é uma unidade de serviço pesado, projetada para suportar o torque constante em subidas de montanha ou resgates de outros veículos. O Patrol i61 não tenta ser luxuoso, seu interior é austero e seus materiais são plásticos duros projetados para serem lavados depois de uma jornada de poeira e lama. É a definição de um veículo de serviço global que nunca te deixará na mão. Número 5. Toyota Hilux, geração 7ª. Não se pode falar de confiabilidade sem mencionar a Toyota Hilux, especificamente a 7ª geração produzida entre os anos 2004 e 2015.
Conhecida em todo o mundo como a caminhonete indestrutível, a Hilux é a coluna vertebral da economia em países em desenvolvimento, setores mineradores e organizações humanitárias. A engenharia desta geração se concentrou na simplificação absoluta. O motor 2KDF TV de 2.5 litros turbo diesel é legendário não por sua velocidade, mas por sua teimosia para seguir funcionando inclusive sob negligência extrema. O chassi de longarinas e travessas é notavelmente mais grosso do que o de seus competidores, o que evita rachaduras por fadiga após anos carregando pesos superiores aos recomendados pelo fabricante. A suspensão traseira de feixe de molas é uma solução técnica de um século atrás que continua sendo a melhor para o trabalho duro, já que carece de componentes complexos que possam falhar sob pressão. Além disso, a disponibilidade de peças para este modelo é universal. Disse que em qualquer aldeia remota do mundo há alguém que sabe como consertar uma Hilux e tem as peças de reposição necessárias. É uma ferramenta que transcende a categoria de automóvel para se tornar um ativo financeiro seguro por sua baixíssima depreciação e seu nulo custo de manutenção preventiva. Número 4. Toyota Land Cruiser, Série 70. Chegamos ao que muitos especialistas consideram o veículo civil mais resistente jamais fabricado, o Toyota Land Cruiser Série 70. Embora seu design exterior pareça congelado na década de 80, este modelo continua sendo fabricado hoje em dia porque nenhuma tecnologia moderna conseguiu superar sua eficácia no terreno mais difícil. É o veículo padrão das Nações Unidas e das maiores empresas de mineração do mundo por uma razão simples: é o único que aguenta. O coração das versões mais duradouras é o motor 1HZ, um 6 cilindros diesel atmosférico de 4.2 litros. Este motor não tem turbo, não tem uma eletrônica complexa e pode funcionar inclusive se o sistema elétrico do carro falhasse por completo uma vez ligado. É pura mecânica de combustão interna. Os eixos são massivos, os cubos das rodas são manuais para evitar falhas no vácuo do sistema de tração e o radiador é suficientemente grande para resfriar um caminhão pequeno. O Land Cruiser Série 70 não tem tapetes de luxo, mas sim pisos de vinil. Não tem sistemas de infoentretenimento complicados, mas sim um rádio básico e comandos de ventilação por alavanca. Cada grama deste veículo foi projetada para a durabilidade absoluta. É uma máquina que não se mede em anos, mas em décadas, e que frequentemente sobrevive aos seus donos originais, mantendo sua funcionalidade intacta. Esta transição para os veículos de uso pesado nos prepara para entender a verdadeira escala da engenharia de qualidade. Ao eliminar o supérfluo e se concentrar na resistência dos materiais, estes fabricantes criaram lendas que não conhecem fronteiras. No entanto, ainda nos falta descobrir os 3 postos de honra, aqueles veículos que conseguiram o impossível: combinar essa durabilidade eterna com uma presença que mudou a história da indústria automotriz para sempre. Os 3 nomes que fecham esta lista não são apenas máquinas confiáveis, mas símbolos de status e poder mecânico que definiram o que significa a perfeição sobre rodas. Prepare-se para entrar no círculo dos escolhidos, onde a palavra avaria simplesmente não existe no vocabulário de seus proprietários. Número 3. Honda Civic, geração sexta. O Honda Civic do final dos anos 90 e início dos 2000 representa o momento exato em que a eficiência japonesa alcançou seu estado de graça. Este modelo é famoso por seus motores da série B e série D, propulsores que parecem desafiar as leis da física quanto à durabilidade. A genialidade do Civic reside em sua simplicidade e no uso de uma suspensão de duplo braço em ambos os eixos, uma característica que normalmente se reserva para veículos de corrida ou de luxo extremo. Esta configuração não apenas lhe confere uma dirigibilidade superior, mas distribui as forças de impacto de maneira tão equilibrada que o chassi sofre um desgaste mínimo ao longo dos anos. O motor de 1.6 litros é uma obra-prima da metalurgia.
Suas tolerâncias internas são tão precisas que, se o óleo for mantido limpo, o desgaste dos cilindros é quase imperceptível, inclusive depois de 300 mil quilômetros. Além disso, seu design é modular. Qualquer componente, desde o alternador até os sensores de oxigênio, é de fácil acesso, o que reduz os custos de mão de obra a uma fração do que custaria em um veículo moderno. É um carro que pode ser mantido com um jogo de chaves básico e um manual do usuário. Para quem busca a máxima confiabilidade em um formato compacto e econômico, o Civic desta era continua sendo o padrão de ouro. Número 2. Toyota Camry, geração quinta. Se existisse um monumento à confiabilidade mecânica, teria a forma de um Toyota Camry, produzido entre os anos 2002 e 2006. Este veículo foi projetado com uma filosofia de sobre-engenharia que hoje em dia é quase impossível de encontrar na indústria de consumo de massa. O motor de 4 cilindros e 2,4 litros, conhecido internamente como o 2AZF-E, é uma unidade projetada para funcionar sob as condições mais adversas sem reclamar. Seu sistema de corrente de distribuição, em vez de correia, elimina um dos pontos de falha mais comuns e caros nos motores de alta rotação. Mas o que realmente eleva o Camry ao segundo posto é a qualidade de seus materiais internos. Os plásticos, os selos de borracha e os conectores elétricos parecem imunes ao calor e à umidade da passagem do tempo. Não é raro encontrar unidades com 400 mil milhas que ainda conservam o silêncio de marcha original e onde todos os acessórios elétricos funcionam como no primeiro dia. A transmissão automática de 4 velocidades é igualmente legendária por sua suavidade e pela robustez de seus planetários. O Camry não busca ser o mais rápido nem o mais emocionante, busca ser o mais seguro. É o veículo que você escolhe quando sua prioridade absoluta é que o carro ligue todas as manhãs durante os próximos 20 anos, não importando se lá fora há uma tempestade de neve ou um calor desértico. Número 1. Mercedes-Benz W123. No primeiro lugar absoluto encontra-se o veículo que definiu o conceito de carro eterno, o Mercedes-Benz Série W123. Fabricado entre meados dos 70 e meados dos 80, este modelo é o testemunho de uma época em que a Mercedes-Benz construía seus carros sob a premissa da melhor engenharia possível, sem importar o custo final. Especialmente as versões diesel, como o 300D com seu motor de 5 cilindros, são consideradas por mecânicos de todo o mundo como os motores mais duradouros jamais instalados em um carro de passeio. Não é um exagero dizer que estas máquinas podem alcançar 1 milhão de quilômetros com reparos menores. O segredo de sua imortalidade reside na qualidade do aço utilizado e na simplicidade de sua bomba de injeção mecânica Bosch, que pode funcionar com combustíveis de baixa qualidade ou inclusive com óleos vegetais processados em situações de emergência. A espessura das peças móveis no interior do motor é quase o dobro do que se vê nos designs atuais, o que lhe permite absorver o estresse térmico sem se deformar. Cada interruptor no interior tem um peso e uma resistência que indicam que foi fabricado para durar um século. O W123 não é apenas um carro, é um bunker sobre rodas. Possuir um hoje em dia não é apenas uma declaração de estilo, mas uma lição de economia circular. É o vencedor indiscutível porque demonstrou ao mundo que um objeto mecânico pode ser praticamente eterno se for construído com integridade e sem obsolescência programada.